Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a nossa igreja, mais um vídeo com orientações. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais uma vez orientações sobre a purificação na missa. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre quem purifica. Hoje eu vou trazer as orientações da igreja sobre a purificação. Lembrando que esse vídeo eu faço com base nesse documento aqui, que é a instrução do Missal Romano, da terceira edição do Missal Romano. Então nós vamos ver nele como é que a igreja orienta a purificação dos vasos sagrados, sobretudo com relação à comunhão. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal, que ainda não é inscrito nele, convido você a se inscrever, a vir fazer parte e também a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Esse vídeo é do interesse de messes, de acólitos, coroinhas, equipes de celebração em geral e para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a nossa igreja, conforme a igreja orienta. Vamos lá então. São 3 números deste documento que falam da purificação. Eu vou comentar cada um deles para que fique bem claro. Então, a purificação nós encontramos no número 278, 279 e 280 da Instrução Geral do Missal Romano, sua terceira edição. Vamos lá, número 278. Sempre que algum fragmento da hóstia aderir aos dedos, principalmente após a fração ou a comunhão dos fiéis, o sacerdote limpe os dedos sobre a patena ou, se necessário, lave-os. Recolhe também os fragmentos que eventualmente tenham ficado fora da patena. Então aqui tem recomendação para o sacerdote, mas ela serve também para o diácono e serve também para o ministro, a ministra extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Então, se você está distribuindo a comunhão e você percebeu que ficou fragmentos da comunhão nos seus dedos, você vai encontrar uma forma de limpá-lo adequadamente. Então, a forma mais correta são essas aqui indicadas. Número 279. Os vasos sagrados são purificados pelo sacerdote ou pelo diácono ou pelo acólito instituído depois da comunhão ou da missa, na medida do possível, junto à credência. Então, a purificação, como eu disse no outro vídeo, ela é feita pelo sacerdote ou pelo diácono ou por um ministro, um acólito instituído, que pode ser também um messe. Então, o messe pode fazer a purificação, o acólito pode fazer a purificação, também o diácono, além do padre. Então, são essas pessoas que podem fazer a purificação, e a recomendação aqui é que ela seja feita, então, na credência, quando não é o padre. Se é o padre ou o diácono, essa purificação dos vasos sagrados pode ser feita no altar. E também quando é um padre concelebrante. A purificação do cálice é feita com água ou com água e vinho. Vocês sabiam que é permitido fazer a purificação também com vinho não consagrado, em vez de água ou água e vinho? Então, certa vez, um mestre veio perguntar sobre isso, né, que o padre pediu, em vez de água para purificar o cálice, pediu vinho. Ele achou muito estranho, que o padre gostava de tomar vinho, então, em vez de usar água para purificar o cálice, o padre havia solicitado que ele trouxesse o vinho. E ele achou muito estranho essa purificação com vinho. Mas aqui nós vemos que a instrução geral do Missal Romano possibilita que seja purificado com vinho, não consagrado, obviamente, água e vinho. A serem consumidos por aquele que purifica o cálice. Então, aquele que purifica é que consome, tá? Então, sempre é essa recomendação. É você que está purificando, seja um diácono, um acólito, um messe,
você colocou água e vinho para purificar o cálice, você que deve consumir aquela água da purificação. A patena seja limpa normalmente com o sanguíneo. Então, sempre a patena ela é purificada com o sanguíneo. A patena é muito fácil de purificar, é só você passar o sanguíneo nele e aqueles fragmentos você colocar dentro do cálice. Então, sempre na hora da purificação, antes do cálice, você purifica a patena. Você pega a patena e com o sanguíneo e se tiver fragmentos, você coloca dentro do cálice. O mesmo serve para as âmbulas. Se tem uma âmbula vazia ou mais, elas devem ser antes colocados fragmentos dentro do cálice. Depois, por fim, purifica o cálice, né? Porque aqueles fragmentos da Eucaristia vão ficar dentro do cálice. Ao colocar a água para purificar, você já purifica dessa forma. Então, essa é a recomendação. E depois, então, seque com o sanguíneo o cálice purificado. Cuide-se que a sobra do sangue de Cristo, que eventualmente restar após a distribuição da comunhão, seja também tomado logo, integralmente, junto ao altar. Então, sempre na hora da comunhão, fica a sobra do vinho. Esse vinho deve ser consumido ali na frente do altar. Então, o padre celebrante, ou o concelebrante, ou o diácono, e se caso for um ministro instituído que está fazendo a purificação, é ele que consome esse vinho ali em frente ao altar. Geralmente, ele é levado para o presidente da celebração consumir. Então, se o presidente da celebração consumir, tudo bem, se ele consumir só metade, você consome o resto. Mas sempre você pega o cálice, leve até o presidente da celebração para que ele consuma. Se ele não consumir tudo, você consome o resto, você que está purificando o cálice. 280. Se a hóstia ou alguma partícula cair no chão, seja recolhida com reverência. Essa é uma pergunta que muitos mestres fazem. Se eu estiver distribuindo a comunhão e uma hóstia cair no chão, como é que eu devo proceder? Então aqui vem a recomendação para essa situação. Você deve recolhê-la com reverência. O que é recolher com reverência? É você ter o devido cuidado com aquela partícula que caiu no chão. Ela continua sendo o corpo de Cristo. Então você deve recolhê-la para depois encontrar uma forma adequada de descartá-la. Se o mestre quiser comungá-la, pode. Se ele quiser descartá-la, tem que descartá-la de uma forma correta, diluindo-a em água, e essa água deve ser colocada numa planta ou naquela pia apropriada que existe na sacristia. Já vou falar dela daqui a pouquinho. Geralmente nas sacristias existe uma pia que não vai a água para o esgoto. Certifique-se aquela pia da sacristia, que geralmente ela tem essa finalidade, é para purificação, porque a água vai para um local que não é a rede de esgoto. Ela vai para uma planta, ela vai para uma caixa adequada para isso. Geralmente ela é direcionada para um jardim, para uma planta. Verifica certinho se essa água da pia não está indo para o esgoto antes de você fazer purificação nela. Então é bom que fique claro essa situação. Então, se cair uma hóstia na hora da distribuição, você deve recolhê-la com reverência. E se for derramado um pouco do sangue, lave-se com água o lugar onde caiu. E lance depois esta água na piscina ou pia construída na sacristia. Não é a piscina da sua casa, aquela piscina comum, não. Tá? É uma piscina, um local próprio, tipo pia batismal, apropriada para essa finalidade. Tá? Então aqui coloca na piscina, mas não é para você confundir literalmente. Se você tiver uma piscina em casa, você achar que você deve jogar esta água nesta piscina. Não é essa a finalidade. Piscina aqui é um termo usado para o local apropriado para descarte de águas de purificação dos lavabos, né? de cálice, de patena, de âmbula. Então, se cair um pouco de sangue,
do sangue de Cristo, do vinho consagrado, então tem que ter este cuidado na hora de recolhê-lo. Você pode enxugá-lo com sanguíneo também e depois lavar esse sanguíneo nessa pia apropriada, numa vasilha apropriada e fazer o descarte desta água de maneira apropriada. Perceberam então os cuidados que se deve ter com a Eucaristia, tanto o pão e o vinho consagrado, o corpo e o sangue de Cristo? Essas recomendações são sempre para os mestres, os acólitos, os que querem aprender sobre, mas geralmente aqueles que servem o altar. Geralmente os padres sabem dessa recomendação, mas é mais para os ministros leigos e também para diáconos, né? Que às vezes o diácono ainda não sabe que a purificação deve ser feita dessa maneira, segundo a recomendação. Essas são, então, algumas orientações deste documento da Igreja para a purificação na hora da comunhão, após a comunhão. Por hoje é isso. Se você gostou dessa orientação, deixa seu joinha, deixa seus comentários aí também, diga como é que é feito a purificação aí na sua igreja, na sua paróquia. Diga se você é mestre, se é você que faz a purificação. É sempre importante a gente ter esses comentários também, dizendo sobre esse tema, os temas que são tratados. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.